o jovem cristão e seus princípios na Babilônia, fazendo um contraste aí à Babilônia, o mundo de pecado, né, que hoje a gente vê aí, que a gente vive. E a primeira pergunta, né, é o que seriam os princípios cristãos, na sua opinião? Quando a gente fala sobre princípios cristãos, eu acredito que a gente lembra primeiramente dos mandamentos, né? Que uma parte dele vai se referir a Deus e a outra parte vai se referir ao próximo. E eu acho interessante essa questão da Babilônia, e quando a gente faz esse contraste aqui com Daniel na Babilônia, Babilônia aqui no mundo, e a gente lembra muito do princípio da obediência. Sobre isso, a questão não é o lugar, a questão é o que a gente carrega dentro da gente. Quando a gente olha para Daniel foi capturado, estava com os amigos dele na Babilônia, a Babilônia era um poço de corrupção. E aí, se a gente for ler a história de Daniel, e a gente for lá com o capítulo 6 de Daniel, e aí vai falar sobre Daniel na Cova dos Leões, no verso 1 do capítulo 6. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estavam sobre todo o reino. E sobre eles, 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Tinha 3 príncipes, Daniel era um dos príncipes, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Mas o texto vai dizer, se a gente deu o capítulo 6 na íntegra, que esses 120 presidentes eles ficavam procurando uma maneira de incriminar Daniel. E eu fico imaginando, se alguém fosse procurar na minha vida, na sua vida, uma maneira de incriminar, será que encontraria a prova suficiente? E aí observe a prova que eles encontraram, Daniel, e eles não encontraram nada. Eles não, se a gente não encontra, a gente vai inventar alguma coisa. E aí o que eles criaram? Eles criaram um decreto, fizeram que o rei criasse um decreto para que o rei fosse adorado. Naquele período, somente o rei fosse adorado e nenhuma outra oração fosse dirigida a qualquer outro deus que não fosse, ou qualquer outra pessoa, ou outra autoridade que não fosse o rei. E aí Daniel orava 3 vezes ao dia. Então assim, Daniel foi incriminado por orar. Por causa dos princípios. Por causa dos princípios. E eu fico imaginando qual era o local, a Babilônia. Aí imagine se Daniel fosse produto do meio, ele iria se corromper, né? Mas eu tô na Babilônia, mas eu tô para se corromper. Porque a Bíblia vai dizer que há possibilidades de você não se corromper, de você manter os seus princípios, de você ser leal àquilo que você foi instruído, sem você se deixar ser levado por uma certa ideologia, a um certo conceito, entendeu? E infelizmente o que mais a gente vê é hoje. Hoje a gente sente essa falta de posicionamento da juventude. Aí quando a gente vai para Romanos 12, a gente vai ver assim, Paulo falando na igreja. O que Paulo está dizendo aqui? Não os conformeis com este mundo, você não toma a forma desse mundo. Infelizmente hoje há uma probabilidade muito grande dos jovens serem não conformados a tomar a forma do mundo. O que acontece hoje é uma coisa muito em alta, é a questão da aceitação. Sim. E aí para ser aceito você precisa ser igual. Você precisa partilhar dos mesmos princípios, das mesmas ideias. E aí, eu estava até conversando com uma pessoa sobre essa questão da faculdade. O jovem, quando hoje ele entra na faculdade e ele não tiver uma mente firmada, ele não tiver convicção da fé dele, ele vai se deixar levar. Sim. E aí, quando a gente traz aqui, né, para o nosso contexto, né, tem uma certa instituição aqui na cidade que eu estudei lá, e eu lembro que quando eu entrei, todo mundo ficava apreensivo, né, e como vai ser, a gente entrei e saí da mesma maneira, né. Eu mantive meus princípios. Foi que nem Daniel. Né? Eu fui igual a Daniel. Então, assim, não me deixei levar. É uma tentação, né? Sim. Eu lembro que eu tocava violão, e aí tinha um colega meu que começava a querer tocar música secular, nada que curte música secular, mas eu já não curto mais. E aí eu ficava naquela coisa, eu falei, não, eu vou me manter assim. Então, assim, a gente, muitas vezes, nessa questão de ser aceito, a gente acaba cedendo aos princípios. Cedendo, e a gente acaba ferindo os princípios de Deus. Mas Daniel, em momento nenhum. Você vê que ele preferiu ir pra Cova dos Leões. E tem até aquela canção, né? Deus faz o leão jejuar, né? Faz o leão jejuar. Aí Deus, de fato, fez o leão, né? Aquele leão jejuar. Como diz a canção, e o texto também, porque Daniel não foi tragado pelos leões. Mas ele, de maneira nenhuma, ele se deixou levar. Então, quando Paulo fala, não nos conformeis com este mundo, não tomar a forma deste mundo, né? Mas transformados pela renovação da vossa mente. E é essa mudança que Paulo fala, essa transformação. Não é que eu vou transformar o mundo. Eu vou vestir com uma capa de heroína gospel, né? E aí eu vou lá, vou transformar o mundo. Vou sair por aí transformando o mundo com uma varinha de condão. Seria muito fácil, né, isso? Mas não é bem assim. Mas transformar a minha mente. Uma vez minha mente transformada, eu consigo influenciar pessoas a também terem as suas mentes transformadas. E à medida que nós vamos transformando, aí sim, o mundo vai transformar. O mundo aqui é pessoas. O mundo aqui não é um mundo, um lugar, material. Um mundo material, mas o mundo aqui quer dizer pessoas.